Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharete. Eu sou a Marina Araújo. E hoje estamos recebendo aqui ele, que fez história na cidade de Iguaba Grande, Vantuil Medeiros Martins. Ele que é formado em Direito, casado, pai de 2 filhas, e ao longo de sua trajetória acumulou diversas experiências valiosas na gestão pública, tendo ocupado o cargo de secretário da Fazenda, de Trabalho e Assistência Social, entre os anos de 2001 a 2004. Após 2005, ele foi eleito 4 vezes consecutivas como vereador, sendo dessas 4 vezes, 3 mandatos como presidente da Câmara. Seja bem-vindo, Vantuil. Obrigado, Vitor. Obrigado, Marina. Dá aqui uma boa tarde especial. Alegria grande estarmos no JM Podcast. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante agradável para falarmos sobre a região, para falarmos sobre Iguaba Grande, cidade a qual fui prefeito, e para falarmos também de todo o estado do Rio de Janeiro, né? Mas me conta um pouco sobre a sua infância. Como que ela influenciou no seu caráter? Me diz aí. Bom, Vitor, eu sou morador de Iguaba desde que nasci, né? E tive uma infância normal, como toda criança. Iguaba Grande, uma cidade que teve o seu tempo, né, de ouro, digamos assim, um boom imobiliário na década de 70, depois também na década de 80. Só que devido a todo o período de mudança de governo federal, mudança na economia, né, tiveram assim momentos bem difíceis. E eu lembro bem que na minha infância eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E meu primeiro emprego, por exemplo, foi como empacotador de mercadorias, né? Minha primeira carteira assinada foi aos 15 anos de idade. Trabalhava no antigo supermercado Garcia, mas eu tive assim uma infância como todo garoto que gostava de jogar bola na rua, gostava de soltar pipa, jogar bola de gude, mas que trabalhei desde muito cedo. E quando eu digo que comecei a trabalhar aos 15 anos como empacotador de mercadorias, eu me refiro à primeira carteira assinada. Mas antes disso, eu já tinha trabalhado como servente de pedreiro, também trabalhei como zelador de piscina, trabalhei como jardineiro, office boy, trabalhei como auxiliar de escritório, enfim. Iguaba Grande, nos meus tempos de criança, era uma cidade onde, por exemplo, o bairro onde eu morava sequer tinha energia elétrica, não tinha água encanada, ou seja, tempos assim bastante desafiadores, mas que a gente enfrentou e a gente conseguiu chegar aonde a gente tem conseguido chegar, né? Acho que tem uma caminhada ainda muito longa, mas a gente já mudou bastante a nossa história de infância quando criança em Iguaba Grande. Seu pai também esteve envolvido na política de Iguaba, né? Inclusive, ele foi vereador na primeira legislatura do município. Como que você acha que ele te influenciou a ingressar nessa vida pública? Ele foi uma inspiração para você? Então, Marina, meu pai foi uma inspiração, sem sombra de dúvidas. Ele foi eleito vereador na primeira eleição de Iguaba Grande, no ano de 1996. Iguaba se emancipou em 13 de março de 1994, um plebiscito onde 94% da população disse o sim e Iguaba se tornou independente do município Mãe São Pedro da Aldeia. Em 1995, um ano depois, exatamente em 8 de junho, o então governador Marcelo Alencar promulgou a lei que tornou Iguaba município, oficialmente falando. Em 1996 foi a primeira eleição e aquela onde meu pai concorreu e foi eleito vereador. Mas a minha história com meu pai começa antes disso tudo. A primeira vez que meu pai foi candidato foi lá em 1988. Iguaba ainda pertencia a São Pedro da Aldeia e meu pai concorria por São Pedro da Aldeia. E eu lembro bem, aos meus 13 anos, o acompanhando nas caminhadas, nas reuniões,
nas conversas políticas. Então, eu diria que desde esta época, lá em 1988, já começava a minha influência para a política e, obviamente, pela história do meu pai, pelas mãos de Dinorá Martins, que, aliás, completou 80 anos de idade ontem, dia 17 de julho. Legal. Parabéns para ele. Parabéns para ele. Como que sua formação em Direito ela contribuiu para a sua atuação no serviço público e na política? Então, Vitor, o direito, né, ele abre um leque muito grande, né, em nossas vidas. A nossa formação na faculdade de advocacia nos faz estudar praticamente sobre muitos assuntos. Eu me lembro bem, já comecei o meu primeiro período estudando história, economia política, psicologia, obviamente, introdução ao estudo do direito, enfim, sociologia. Então, o direito dá essa condição da gente conseguir ver, né, a vida, o mundo, de uma forma ampla. E eu não tenho dúvida que para a minha vida pública, né, a formação em direito foi assim determinante para que eu conseguisse ter, né, toda essa visão vasta que eu consegui adquirir ao longo da minha vida pública. Perfeito. E dentro ainda disso, você como oficial administrativo e posteriormente na Secretaria de Trabalho, de Assistência Social, quais aprendizados você adquiriu dentro dessas experiências? Bom, Vitor, eu como servidor da Prefeitura, no cargo de oficial administrativo, né, eu já pude ver muita coisa no dia a dia de uma gestão. E depois eu fui nomeado no ano de 2001 pelo então ex-prefeito Rodolfo Pedrosa para o cargo de secretário municipal de Fazenda. E na Secretaria Municipal de Fazenda foi a minha principal escola, onde lá eu tive contato com o orçamento público municipal, né, através da lei de orçamento anual. Lá eu fui me aprofundar no conhecimento da lei de diretrizes orçamentárias, que norteia a elaboração da lei de orçamento. Eu pude também me aprofundar e conhecer a fundo o plano plurianual, a lei de licitações públicas, a 8.666/93. Foi na Secretaria de Fazenda que eu pude, assim, acumular conhecimentos na prática e que me possibilitaram, né, depois, eleito como vereador, presidente da Câmara e prefeito, foi essa experiência que me possibilitou conhecer a máquina pública de fato por dentro. Então, a Secretaria de Fazenda me deu esse embasamento, porque você passa a conhecer mesmo os números, as rubricas, um programa de trabalho orçamentário, um projeto orçamentário, atividade orçamentária. Então, foi assim uma experiência que contribuiu muito na minha formação e que me deu uma visão bem ampla do que é, né, governar um município. Você também foi vereador por 4 mandatos, né? Chegando a ser conhecido como vereador da educação por ser uma das suas principais bandeiras. Qual foi a escolha mais difícil, você acredita, no início da sua carreira parlamentar? Olha, eu fui vereador, você lembrou bem, 4 vezes. A minha primeira eleição foi em 2004, né? Onde, inclusive, eu fui o vereador mais votado da cidade. Depois, eu fui reeleito em 2008, fui reeleito em 2012 e reeleito em 2016. E nesses 4 mandatos, eu fui 3 vezes presidente da Câmara. E você me perguntou qual foi a experiência mais difícil que eu tive
Eu posso dizer a você, Marina, que foi já no meu primeiro mandato. E mais do que isso, foi no meu primeiro dia quando eu tomei posse. E aí eu vou te explicar bem por que foi o momento mais difícil da minha vida pública, logo no primeiro dia de mandato. A gente, quando é eleito vereador, os vereadores, no mesmo dia que tomam a posse, eles decidem entre eles, no caso entre nós, afinal era um vereador eleito, como será a composição da mesa diretora. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. E exatamente no dia que somos empossados e que em votação aberta os vereadores fazem essa escolha. Em 2005, quando eu tomei posse, a Câmara tinha 9 vereadores. E eu era um dos pré-candidatos a ser presidente do Poder Legislativo. Afinal de contas, eu tinha sido o vereador mais votado, já na minha primeira eleição, e a população tinha o desejo que eu fosse o vereador presidente. Só que, como eu falei, não é a população que escolhe o presidente da Câmara, são os próprios vereadores entre eles. E eu lembro bem que numa Câmara de 9 vereadores, se juntaram 5 vereadores e entre eles escolheram o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário, entre os 5. E eu estava no grupo dos 4 que não ia ser eleito para nenhum desses cargos, e nem tampouco para o cargo de presidente. E isso já estava pré-definido entre eles. Ocorre que, no dia da eleição, 1º de janeiro do ano de 2005, um dos nossos 4 foi aqui no grupo de 5 e chamou um dos 5 para vir para o nosso lado. Esse aqui do grupo dos 5 respondeu que para ele ir para lá só se fosse para a condição de presidente. E esse vereador que o convidou, disse: olha, tudo bem, se você vir para o nosso lado, nós 4 votamos em você para presidente. E aí ele fez isso. Ele largou esse grupo de 5 e veio para cá, e nós viramos 5 ao invés de 4. Aqui ficou 4, nós ficamos com 5. Só que esse que veio para o nosso lado não avisou aos outros 4. É uma espécie de traição política, assim podemos dizer. Só que quando começou a votação para a escolha, esses 4 aqui, em retaliação ao vereador que tinha os abandonado, esses 4 aqui, eles votaram em mim para presidente. Em mim mesmo para presidente. Bastava eu votar em mim mesmo que eu estava eleito. Seria o meu voto, com outros 4 aqui, eu estava eleito presidente da Câmara. Só que, em nome de uma palavra que eu havia dado para o grupo aqui, ao invés de votar em mim mesmo, eu votei no candidato a presidente que estava aqui no nosso grupo de 5. Ou seja, em fração de segundos, eu tive que tomar a decisão mais importante da minha vida política naquele momento e logo no meu primeiro dia. E aí, eu deixei de ser presidente, deixando de votar em mim mesmo, fui eleito primeiro secretário aqui desse grupo, não fui presidente, mas aquele momento ali foi um momento assim dificílimo da minha vida política. Eu posso dizer que foi o momento mais difícil, e foi no Esporte Clube Palmeiras essa eleição de posse, e boa parte da população ficou assim sem entender. Poxa, como que ele deixa de votar nele mesmo e se ele podia ser o presidente? E a outra parte dos presentes entenderam: poxa, ele honrou com a palavra, ele honrou com o compromisso. Isso acabou sendo assim muito importante no decorrer da minha carreira política. A partir desse gesto, todos entenderam
que eu era uma pessoa de palavra, que eu era uma pessoa firme, e o resultado disso é que 2 anos depois teve nova eleição para a escolha de novo presidente, porque presidente é para mandato a cada 2 anos, e aí eu fui eleito presidente por unanimidade. As pessoas perceberam, né, como eu era firme e de palavra, e foi isso. Esse, respondendo a sua pergunta, foi o momento mais difícil que eu já vivi na política até hoje. Eu espero que você tenha compreendido, o Vitor, todos que estão nos assistindo. Tentei ser o mais didático, mas foi dessa maneira. O momento assim mais surpreendente na minha história. E logo no começo, logo no primeiro dia de mandato. Como era lidar com as diferentes responsabilidades, os diálogos entre os parlamentares e a sociedade? Bom, Vitor, nós vivemos numa democracia, né? E nós, gestores públicos, nós administramos o que é público, não é o que é nosso. Quando nós temos uma empresa, somos da iniciativa privada, nós estamos cuidando de um dinheiro pessoal. Mas quando a gente está governando uma cidade, gerindo um orçamento, a gente está cuidando daquilo que não é nosso, que é do coletivo, que é de todos. E essa responsabilidade, ela tem que ser com muito diálogo, ouvindo a sociedade. É necessário ter a sensibilidade do que está sendo pleiteado e esperado pelos moradores. Isso se faz muito com conversa, com ouvindo a população, quando na condição de prefeito, também ouvindo a Câmara de Vereadores, que é muito importante, ouvindo a sociedade civil organizada, as associações de moradores, sempre muito atento, né, aos órgãos de controle, e quando eu digo atento aos órgãos de controle, me refiro à obrigação da responsabilidade de obedecer toda a legislação. Você sabe que nós não podemos fazer gestão de dinheiro público sem estar ali obediente à lei de responsabilidade fiscal, sem estarmos obedientes à lei de licitações públicas, sem estarmos obedientes à contabilidade pública. Ou seja, essa é uma responsabilidade que tem que existir entre o gestor, entre os parlamentares, junto ao olhar da sociedade, dos moradores, que são quem paga os impostos para o dia a dia, para a engrenagem da cidade, do Estado e do Brasil, né? Você foi prefeito por 2 mandatos, mas o seu tempo à frente do Executivo foi menor do que o habitual, né? De 5 anos e meio, por conta da eleição suplementar. Ainda assim, a sua gestão foi considerada uma gestão de excelência, com índices altíssimos de aprovação e modelo para muitos outros gestores, né? A que você atribui esses resultados tão positivos, mesmo com menos tempo de atuação do que outros gestores da região? Marina, você fez uma ótima observação. Realmente eu fui prefeito por 2 mandatos, mas diferentemente de outros prefeitos que em 2 mandatos governam por 8 anos, no meu caso foram só 5 anos e meio, porque eu entrei na primeira eleição, né, num mandato suplementar. Eu fui eleito em 2019, tomei posse em 28 de junho de 2019, para o primeiro mandato se encerrar em 31 de dezembro de 2020. Então, 1 ano e meio, e depois reeleito para mais 4 anos, de 2021 a 2024, 5 anos e meio. E a gente conseguiu fazer um governo de realizações e de virada de chave. E eu atribuo esse sucesso da nossa gestão a um novo modelo
de governança que nós implantamos no município, onde primamos pela economicidade, nós primamos também pela responsabilidade fiscal, primamos também pela autonomia do secretariado, e muitas pessoas, assim como você, às vezes me perguntam a fórmula. E a fórmula é simples, é muito trabalho e saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. E eu não tenho dúvida que essa foi uma das primeiras e mais importantes receitas. Escolher a equipe de trabalho, dar liberdade para eles desenvolverem as suas funções e valorizar cada real da prefeitura. Então, o resultado foi tudo isso que a gente pode ver hoje no município de Guaba Grande, uma nova Guaba Grande. Em 2019, você assumiu a prefeitura em um momento de transição, após uma eleição suplementar. Como foi esse processo? O que você sentiu ao tomar posse? Bom, foi um processo bem difícil. Nós encontramos a prefeitura bem em total desequilíbrio econômico e financeiro. Alguns credores que não recebiam fazia já alguns meses. Um orçamento bastante comprometido e mais do que isso, nós encontramos uma cidade cuja sua população estava cabisbaixa, né, desesperançosa, e a gente sabia da nossa missão, que era de dar a volta por cima, que era de devolver a esperança aos moradores, e a gente conseguiu. Nós encontramos um limão e fizemos do limão uma deliciosa limonada. E Guaba Grande voltou a ser feliz. Nós conseguimos equacionar as contas e fizemos uma gestão que fez a diferença. Mas foi tudo muito difícil. O começo foi desafiador, Vitor, mas a gente conseguiu. Bom. Ainda sobre esse começo, quais foram as suas prioridades nos primeiros dias de governo? Bom, Marina, nos primeiros dias de governo, nossa prioridade foi colocar a casa em ordem. Pagar as contas atrasadas, criar, né, um programa de governabilidade, conseguir pagar sempre dentro do mês trabalhado o servidor público. Aliás, quando eu fui secretário de Fazenda, essa era uma das práticas da minha gestão como secretário, sempre pagar ao trabalhador dentro do seu mês corrente. E a prioridade foi, além dessas, né, dar uma nova roupagem para a área da saúde, dar uma nova direção para a educação e cuidar da limpeza do município e conquistar a confiança da nossa equipe da prefeitura e, principalmente, conquistar a confiança da população de Guaba Grande, que tinha me escolhido como prefeito e que já não tinha mais esperança, já não acreditava mais. A política para ele estava totalmente desacreditada, né? Perfeito. Dentre várias conquistas que você teve, como a modernização administrativa, o saneamento de dívidas, o que você considera, sabe, qual foi a sua maior contribuição para Guaba Grande? Olha, eu diria que a minha maior contribuição foi ter implantado um modelo de gestão, foi ter inaugurado uma direção reta para o crescimento e além disso tudo, Vitor, eu considero também que ter devolvido a esperança para a nossa gente, para ter dado assim
credibilidade para a nossa prefeitura perante a região, perante ao Estado do Rio de Janeiro, não só no meio político, não só perante os fornecedores, mas credibilidade junto aos próprios funcionários, credibilidade junto à população. Então, eu diria também que ter conseguido, né, melhorar a vida das pessoas, de ter conseguido implantar projetos como, por exemplo, a moeda social Caboclinho, ter conseguido oferecer um serviço humanizado na área da saúde, ter conseguido construir e reformar escolas, postos de saúde, pavimentar e drenar mais de 60 quilômetros de ruas. Ou seja, é difícil enumerar, né, uma única ação como tendo sido a principal. Eu acho que, dentro de um contexto geral, eu diria que implantar um modelo de governança que fez Iguaba avançar, eu acho que essa foi, assim, a principal conquista, o principal ativo da minha gestão como prefeito. A sua gestão teve conquistas extremamente importantes, como o melhor IDEB da região e o destaque estadual nesse sentido. Uhum. Qual foi o caminho percorrido, você acredita, para chegar a esse avanço? Olha, nós investimos em todas as áreas. E a educação sempre teve um olhar muito cuidadoso. E esse caminho percorrido para nos tornarmos primeiro lugar no IDEB da região e quinto do estado, eu divido todo esse sucesso com o nosso corpo docente de professores. Obviamente que a equipe de apoio nas escolas tem o seu papel também importantíssimo. Quero aqui render as homenagens àqueles que foram secretários de educação no meu governo. Aproveito aqui e mando um abraço para o ex-secretário de Educação, Fred Carvalho, um abraço para o ex-secretário Jales Lins, para o ex-secretário também de Educação, Cássio Rodrigues, e junto com toda a equipe pedagógica, assim, tiveram um papel fundamental para termos conseguido chegar aonde chegamos nesse índice tão importante. E, claro, merenda de qualidade, transporte seguro, as escolas com uma estrutura física compatível e digna, pagamento em dia de todos os funcionários, obviamente dos professores. Criamos também um incentivo, que é uma gratificação de regência para os educadores. Agora, o principal de tudo foram os nossos professores dentro de sala de aula e, claro, também os alunos que acreditaram e que, assim, buscaram, de fato, aprender. E a gente conseguiu colocar isso na mentalidade de todos, que a educação é o futuro de qualquer nação, de qualquer sociedade, e que Iguaba ela só vai conseguir cada vez mais ser uma Iguaba grande se tivermos uma educação de qualidade. Então, foi todo esse conjunto que nos levou a alcançarmos esse índice histórico e essa premiação que é ter sido o primeiro lugar no IDEB da região dos Lagos e a quinta no estado do Rio de Janeiro. Agora, fala um pouco mais sobre essa criação da moeda Caboclinho. Eu achei bem interessante essa iniciativa. Fala um pouco quais foram os impactos econômicos que teve lá em Iguaba Grande com essa criação. A moeda social Caboclinho é uma iniciativa de apoio às famílias em vulnerabilidade. Eu já fui secretário de Trabalho e Ação Social e conheço a realidade das famílias, das pessoas. E eu nunca fui a favor, né, da distribuição de cesta básica. Eu sempre entendia que as pessoas elas tinham que ter a sua autonomia, a sua dignidade para ir ao mercado e fazer a compra de acordo com as suas próprias escolhas.
Então eu sempre quis criar algum mecanismo que pudesse dar essa autonomia àqueles que precisam. E fui buscar essa inspiração na prefeitura de Maricá. E lá fui muito bem recebido pelo prefeito Fabiano Horta e eu trouxe esse modelo para Iguaba Grande. Fiz algumas adequações para a realidade local da nossa cidade e hoje a moeda social é um grande sucesso. São mais de 2.400 famílias beneficiadas que recebem um cartão magnético, que todo mês são creditados um valor e que com esse valor eles podem ir ao comércio e fazerem as suas compras. E um detalhe, o barato da moeda social Caboclinho, que além de ajudar as famílias carentes, ajuda também o comércio local. Porque obrigatoriamente esse recurso ele só pode ser utilizado no comércio da cidade. Então, hoje, são injetados mensalmente na economia da cidade, através da moeda social Caboclinho, quase R$500 milhão, beneficiando mais de 2.400 famílias e já são mais de 200 comércios locais cadastrados. Então, é um fomento da economia e ajuda todo mundo. Essa engrenagem beneficia todos, beneficia a população, beneficia o comerciante e beneficia também a economia. E o mais de tudo, como eu falei no início, dignidade, né? Ao invés da pessoa sair com uma cesta básica no ombro, poxa, ela tem ali o seu direito de que com um cartão de crédito comprar aquilo que ela entende que mais está precisando dentro da sua casa. Você não acha, Marina? Sensacional esse projeto. Bem legal, Muito né? bom mesmo. Muito bom. Tem alguma coisa no seu mandato enquanto prefeito que você gostaria de ter feito pela cidade, mas não conseguiu realizar a tempo? Marina, tem muita coisa que a gente gostaria de ter feito, mas que o tempo não foi suficiente. Também as limitações orçamentárias, de recursos, contribuíram para que a gente não conseguisse fazer tudo aquilo que a gente gostaria. E talvez a sua próxima pergunta seja: qual foi? O que você gostaria de ter feito e que não fez? Aposto que a sua pergunta seria essa. Então, eu queria muito ter feito a revitalização da nossa orla, com calçadão moderno, os quiosques também modernos. Nós temos aquela orla linda, maravilhosa. A Laguna de Araruama é um cartão postal da nossa região, da nossa cidade. Eu digo que é o pulmão econômico da região. E eu queria que tivesse dado tempo da gente ter feito essa revitalização. O projeto é um projeto lindo que a nossa equipe elaborou, mas eu tenho certeza que o prefeito Fabinho vai dar continuidade e vai tirar esse sonho do papel e a gente vai ter ali uma orla revitalizada e muito mais bonita do que já é. Esse é um dos objetivos, um dos sonhos que não deu tempo. Afinal de contas, ao invés de 8 anos de prefeito, a gente só teve 5 anos e meio, né? Iguaba Grande, ela é muito reconhecida, né, pelos prêmios que ela levou, pelo Prêmio Band, Prêmio Sebrae, Prêmio Caixa. O que esses reconhecimentos significam para você e o que eles representam também para o município? Vitor, esses prêmios é um reconhecimento de que nós estamos na direção certa, né? Quando Iguaba Grande consegue o reconhecimento, né, de ser premiado como a melhor cidade entre aquelas com até 30 mil habitantes, considerando vários aspectos, como educação, saúde, segurança, infraestrutura, turismo. Ou seja, é um prêmio que, digamos assim, é a cereja do bolo. É o que a gente
é o que a gente tem a certeza de tudo que a gente fez, né, trouxe resultado e todo o nosso caminhar foi na direção assertiva, né? Então, é isso. Essas premiações todas que nós conseguimos é a coroação de um trabalho de eficiência do nosso governo. Certo. E a população, como que ela enxerga isso? Qual o impacto que ela recebe, sabe, no futuro da cidade? Como que elas enxergam isso? Então, a população, ela hoje é uma população orgulhosa, é uma população que sabe que Iguaba é uma cidade promissora. Hoje, os moradores de Iguaba, eles fazem questão de dizerem que moram em Iguaba Grande. Nós passamos tempos assim muito, muito difíceis, né? Quando alguém de Iguaba, né, fazia um passeio, estava fora até do estado do Rio de Janeiro, quando perguntados, você mora onde? Às vezes o morador de Iguaba, eu moro em Cabo Frio. Isso era comum. Perguntava, que lugar? Outro respondia, eu moro perto de Araruama. Aí, com muita insistência, às vezes, eu moro numa cidadezinha, Iguaba, que fica lá perto de Búzios. Então, hoje não. Hoje a população, ela tem orgulho de dizer, não, eu moro em Iguaba Grande, eu sou iguabense, Iguaba Grande da região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro. Teve essa recuperação da autoestima do morador, né? Exatamente. Hoje a população tem essa autoestima. E eu sei que tudo que fizemos ainda tem muito a ser feito. Mas, mesmo na rua, onde ainda não foi drenada, não foi pavimentada, o morador hoje, ele está assim, esperançoso e ele sabe que vai chegar no bairro dele, que vai chegar na porta da casa dele o benefício. Ele sabe que Iguaba Grande encontrou um rumo. Então, hoje é a sensação que eu tenho de quem mora em Iguaba, né? Ele tem esse prazer, essa alegria de falar, bater no peito e dizer, eu sou iguabense. É a sensação que a gente sente nas ruas. O Centro de Inteligência e Monitoramento foi uma inovação da sua gestão, né? De que forma isso contribui, você sente, para a segurança do município? Marina, atualmente, e já desde muito tempo, a segurança tem sido um dos 3 pilares principais para o desenvolvimento de qualquer cidade, né? Saúde, educação, saúde, segurança. São os 3 pilares principais. Obviamente que temos pastas muito importantes, o meio ambiente, o turismo, infraestrutura, assistência e por aí vai. São pastas de igual valor. Agora, a segurança cada vez mais se tornando imprescindível. Sem segurança, não tem turismo, não é verdade? Sem segurança, não tem escola funcionando, sem segurança, não tem hospital, sem segurança, não tem saúde, sem segurança, para tudo. E a nossa central de inteligência e monitoramento chegou para ajudar ainda mais a nossa população, chegou para colocar Iguaba ali como uma das cidades mais seguras e atraentes para empresas que queiram ali se estabelecer e gerar empregos. E é um sucesso. São 178 câmeras espalhadas pelo município, câmeras com reconhecimento, busca de placa veicular, câmeras de reconhecimento facial, e tem sido assim fundamental para a elucidação de crimes como furtos, roubos, às vezes até mesmo atropelamentos, homicídios. Só que, além dela estar sendo importante para elucidação, nosso sistema de monitoramento vem atuando como um mecanismo de prevenção, né? Hoje, o infrator, ele pensa, o meliante, ele pensa 2 vezes antes de ir para Iguaba Grande cometer
algum tipo de delito. Então, a Central de Inteligência e Monitoramento é uma conquista assim, gigante para Iguaba Grande. Agora falando sobre o cartão postal de Iguaba Grande, o Mirante Dona Célia, né? Como que surgiu essa ideia? Qual foi a inspiração para a homenagem? Vitor, vamos lá. Você perguntou como foi a ideia. Eu sempre digo que a iniciativa foi do nosso governo, mas a ideia, eu diria que de toda a população. Isso porque, desde sempre, eu ouço a nossa cidade falar, né, que ali, naquele ponto, que é um dos pontos mais altos da cidade, conhecido como Morro da Caixa d'Água, eu sempre ouvia dizer que ali tinha que ter um mirante. Só que passavam gestões, passavam governos e não faziam, né? E a gente teve a iniciativa de colocar essa ideia da população, essa ideia comum dos nossos moradores, a gente teve a iniciativa de fazer esse sonho virar realidade. Então, hoje, o Mirante, né, é um monumento de interesse turístico, não só do município de Iguaba Grande, mas eu diria da região, e que ganhou o nome Mirante Dona Célia em homenagem à minha mãe. Em homenagem à minha mãe, né, que é uma moradora nascida na nossa terra, uma moradora, uma grande mulher, exemplo de vida para mim, uma grande mulher, exemplo de esposa, e que sempre esteve ao lado do meu pai que fez parte do movimento emancipacionista do nosso município, e minha mãe sempre juntamente ao seu lado, incentivando, apoiando. A minha mãe, uma mulher que sempre acreditou no crescimento da nossa cidade, e que, à época, distrito, e ela sempre sonhou Iguaba no lugar alto da nossa região, do nosso estado. E como era um sonho dela de ver Iguaba no lugar mais alto da região, eu fiz essa homenagem colocando o nome dela no lugar, ou num dos lugares mais altos da nossa querida amada Iguaba Grande. Então, é por aí. É uma iniciativa de construir o Mirante, fruto de uma ideia, e o nome é inspirado na história de vida da Dona Célia, que eu tive o prazer de tê-la como minha mãe. Legal, muito bonito. Atualmente você exerce o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Iguaba Grande. Quais são os seus planos pessoais e profissionais, né, para o futuro? Você pretende vir como candidato agora? Então, os planos, Vitor, Marina, todos que nos assistem, os planos são muitos, né? A gente tem muitos sonhos, muitos objetivos, mas agora eu sonho não só para Iguaba Grande, meu sonho agora é para toda a região, para todo o estado do Rio de Janeiro. A nossa região é uma região muito rica, uma região muito forte, é uma região que tem mar, é uma região que tem a laguna, que é a nossa Lagoa de Araruama, é uma região que tem um interior rural muito forte. Esse fim de semana mesmo, eu visitei uma fazenda de café aqui em São Pedro da Aldeia, no bairro Sapé-Timirim, uma localidade que faz limite com Iguaba. Então, olha só, como a nossa cidade, como a nossa região é pujante, como o nosso estado é forte. E hoje eu tenho o sonho de levar a minha experiência de funcionário público, de vereador, de presidente de Câmara, de prefeito. Eu tenho o sonho de levar a minha experiência para a Assembleia Legislativa. E o meu principal objetivo hoje é trabalhar a minha pré-candidatura a deputado estadual para que a gente possa fazer pela nossa linda região, pelo nosso lindo estado, tudo aquilo de inovação que a gente fez em Iguaba Grande. A gente quer e vai provar que Iguaba pôde, a gente está provando que Iguaba pôde, e a gente vai provar que a região, o estado do Rio de Janeiro, pode muito mais. Que conselhos você daria para uma pessoa que quer ingressar na vida pública? Olha, primeiro, a pessoa tem que gostar de gente.
é a primeira coisa para quem quer ingressar na vida pública. Ela precisa gostar de cuidar de pessoas, ela precisa entender que quando você escolhe entrar na vida pública, você precisa dividir a sua vida, o seu tempo com os interesses comuns. A pessoa que decide ser um gestor, ser um parlamentar, ela tem que entender que ela precisa ouvir, ela precisa dialogar, ela precisa amar o que ela faz e ela precisa entender que é uma missão e essa missão é servir o próximo e sempre colocar os interesses comuns em primeiro lugar e entender também que ela está cuidando ou que irá cuidar não do que é dela, mas do que é de todos, que é o erário, que é o dinheiro público. E ela tem que estar preparada para saber conviver com as cobranças, com as críticas, os elogios é bom demais, mas a gente também tem que saber entender e conviver com as observações, às vezes um pouco duras, da sociedade, que tem todo o direito. Ou seja, esses seriam um dos principais conselhos que eu dou para quem está pensando entrar para a vida pública. Gostar de gente, querer cuidar das pessoas e colocar o interesse público sempre acima do interesse pessoal. Perfeito. Olhando para trás, existe algo que você faria de diferente? Sempre tem, né? sempre tem algumas coisas que a gente faria diferente. Tem muita coisa que a gente faria diferente. Tem muita coisa ou pelo menos algumas coisas que eu fiz e que eu sei que eu poderia ter feito melhor. Eu acho que o ser humano ele tem que estar sempre fazendo, né, uma reflexão, um exame de consciência. Ele tem que estar sempre buscando fazer aí uma análise e entender e buscar sempre um aperfeiçoamento. Tudo que a gente fez é possível, que sempre dá para fazer um pouco melhor. Então tem coisas que eu acho que daria para eu ter feito um pouco melhor. Sempre tem. Bom, a gente está chegando agora no nosso final e a gente deixa esse espaço mais reservado para você enviar uma mensagem para toda a população de Guaba Grande. Fique à vontade, sua câmera está ali, tá bom? Bom, primeiro, agradecer a você, Marina, agradecer a você, Vitor. Nós que agradecemos. Agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer ao Jornal dos Municípios por este convite. Adorei o bate-papo. Espero que todos gostem e deixar aqui um abraço fraterno a toda a nossa população. Quem sabe ser convidado para estar aqui outras vezes vai ser uma alegria, vai ser um prazer muito grande. E também dizer que eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para contribuir com o desenvolvimento da nossa região, do nosso estado, que a gente quer ver a nossa gente cada vez mais promissora. A gente quer sempre lutar, né, por mais oportunidades. A gente quer ver uma saúde melhor. A gente quer lutar por mais segurança, por uma melhor qualidade no ensino, na educação. A gente quer a nossa população sempre melhor assistida, um olhar muito voltado para a questão ambiental, que é tão importante. A nossa laguna, que é esse paraíso, que é esse cartão postal. A gente quer sempre o melhor, porque é o pulmão econômico e turístico que tantas pessoas precisam. Nós precisamos da Laguna de Araruama. Enfim, e eu estou
estou sempre pensando dia a dia em algo melhor para o nosso povo e eu estou muito assim entusiasmado, muito animado para novos desafios, para novas missões. E é por isso que quando me perguntam, Vantuil, o que você pretende fazer agora que você não é mais prefeito? Eu pretendo continuar trabalhando. E é por isso também que eu aceitei o convite do meu partido para minha pré-candidatura de deputado estadual, para fazer, para realizar, para ajudar, para trabalhar por um estado cada vez mais forte e para a nossa região cada vez mais próspera. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a você, Vitor, obrigado a Marina, obrigado ao Jornal dos Municípios pelo convite. A gente agradece. E agradecemos a vocês também que nos assistiram até aqui. Lembrando para poder seguir nossas redes sociais, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo que vocês estão assistindo e muito obrigado, Vantuil, pela sua presença aqui mais uma vez no nosso podcast. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio. Até a próxima.